Bem-vindos à Conexão Empreendedora Online, mais uma segunda aí que a gente está se reunindo para poder falar de negócios, né? Daqui a pouquinho eu vou estar chamando o Thiago, vai estar com a gente falando sobre essa migração para o mundo digital. Então, boa noite a todo mundo que está entrando aí. O papo hoje vai ser muito bom. A gente vai compartilhar com vocês bastante experiência sobre essa migração para o digital. Só para vocês terem uma ideia, eu estava batendo papo com o Thiago hoje, ele estava contando que ele não teve a receita dele afetada em absolutamente nada com a crise. Olha que interessante. A crise não afetou a receita do negócio dele, pelo contrário, ele está tendo uma demanda enorme de pessoas que estão procurando ele em função dessa migração para o mundo digital. Então, com certeza, vai ser muito bom o que ele tem a compartilhar com a gente aqui hoje. Vai ser abençoador na sua vida, na vida de todo mundo que vai estar escutando esses conceitos aqui sobre a vida digital, né? Um papo que a gente estava tendo hoje é que essa migração para o mundo digital é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Entenda o seguinte, quem tinha resistência a migrar para o mundo digital vai ter... Oi, tudo bem? Tem uma gente aqui dando alô. Quem tinha resistência de migrar para o mundo digital vai ter que agora mudar os seus planos. Ou você migra, ou você vai estar completamente fora do que vai virar uma nova ordem no ramo dos negócios. Então, gente, aproveite muito hoje, curta bastante esse momento. Eu estou percebendo que está sendo muito importante compartilhar esse tipo de conteúdo aí com todo mundo, legal? Não sei se o Thiago aqui já entrou, deixa eu ver se ele já está aqui com a gente. Grande Thiago! Opa, boa noite, Jorge, tudo bom? Boa noite aí, tudo bem contigo? Tudo jóia. Pô, muito obrigado Legal. pelo convite, feliz demais de estar participando. Poxa, eu que agradeço demais você de ter aceito estar com a gente aqui hoje, vai ser muito bom a tua participação, você tem muito para acrescentar. Eu estou fazendo hoje aqui esse nosso Conexão Empreendedora da Nova, eu vim aqui para a Nova fazer, porque semana passada a internet picotou muito, né? E a gente aqui tem um link de fibra ótica dedicada que dá 200 megas de upload, só para você ter ideia. Tô quase indo para aí também. Cara, isso é só para você... Eu tô contando essa historinha aqui para entender o que é você estar preparado para o mundo digital, né? Então, você vê, tem muita gente que está agora tentando criar uma infraestrutura mínima para poder transmitir uma mensagem. A gente tem aqui um link dedicado de fibra ótica que dá 200 megas de upload. Você imagina isso aí, cara? Tem muita empresa que não tem isso hoje, né? Então, a gente está preparado para isso. Só para você, eu vou virar aqui para você, ó. Eu estou aqui com o time do meu lado, aqui, ó. Todo mundo trabalhando aqui, ó. Aqui tá o Dênio, o Raí, ó. Estão aqui trabalhando na edição de conteúdo que a gente está produzindo aí para botar na internet. Então, tá todo mundo devidamente afastado, tá? Mas é isso, cara. A gente se preparou para esse mundo digital, né? E é por isso que a gente está aí, no meu entendimento, fazendo a diferença, levando conteúdo, mensagens de fé, mensagens de inspiração para as pessoas, porque a gente tem condição de fazer parte disso. Jorge Daltro entrou aí na linha também. Mas, Thiagão, o nosso papo hoje vai ser sobre essa mudança, essa migração para o mundo digital, né? Então, a palavra é sua, conta para o pessoal aí sobre você, aquilo que você tem aí de experiência e o quanto que isso vai apoiar as pessoas nesse momento agora, dessa nova realidade dos negócios, que é essa migração definitiva para o digital, né? Total, total. Assim, a gente estava falando um pouco antes, quando a gente estava combinando um pouco da pauta, né? Que é um caminho sem volta, gente. Isso aí. Eu trabalho há 10 anos no mercado de tecnologia, tá? Então, lá atrás, quando começaram as telecoms, eu estagiário ainda, vendo tudo aquilo onde não existia muito a internet móvel, mas o pessoal já falava que ela seria maior do que a internet de casa e tudo mais. E hoje em dia é uma realidade, né? Hoje em dia o principal device que as pessoas usam não é mais o computador. A gente está muito mais tempo no celular do que no computador. E dentro desse processo, a gente, ao mesmo tempo que a tecnologia se torna muito popular e acessível, né, não tem mais essa coisa de que, puxa, o rico tem acesso à internet e as pessoas mais humildes não têm mais. Hoje em dia está todo mundo na internet. Isso, né? Aí. Até mesmo as pessoas mais humildes, que não têm um plano bom, que não têm uma banda larga acelerada, hoje em dia o WhatsApp
e o Facebook, eles são ligados direto no backbone das operadoras. Então, mesmo que a pessoa não tenha créditos, ela continua navegando pelo Facebook e pelo WhatsApp, independente de crédito. Então, o que isso faz? Isso cria um cenário onde todos nós estamos com acesso à informação, onde todos nós estamos digitalizados. Por um outro lado, os negócios mais tradicionais que não se atentam a isso, que não começam a fazer esse movimento que o Jorge está explicando, de produzir conteúdo, de entender que o conteúdo hoje é a nova moeda, o que no passado você precisava pagar para ter visibilidade, hoje o teu conteúdo gera visibilidade, faz com que mais pessoas descubram o teu negócio, o teu trabalho. E na Growth, né, que é a minha empresa, o que a gente tem feito é ajudar empresas de todos os tamanhos a traçar um plano para fazer essa migração. O nosso foco é vendas, né? A gente não fala de infraestrutura, não fala de internet, a gente fala de como você pega um time, que era aquele time que, não sei se você lembra, Jorge, que da galera que ia com a pastinha no porta a porta, batendo de empresa para empresa, aí apresentava, deixava o portfólio. Esse modelo, a conta não fecha, é muito caro você ter gente. Você vai conseguir visitar poucas empresas e hoje em dia, dentro desse cenário, quem não se preparou para fazer isso por telefone, ou pelo Instagram, ou pelo LinkedIn, ou pela internet, tem pouco tempo para fazer essa virada, né, Jorge? E tem uma coisa, um exemplo que você está falando, né? Imagina que antigamente quando você queria apresentar um produto ou uma solução que você estava criando, você precisava às vezes alugar um lugar, distribuir convite, oferecer um coquetel, dar algum brinde e contar com que as pessoas fossem ao seu evento. Hoje você cria um webinar, você cria uma estratégia digital e você consegue apresentar o teu produto, o teu serviço, dando até uma degustação, de repente, para as pessoas, através de um meio digital, talvez com uma audiência muito superior que você teria se você fosse para um ambiente físico, com uma experimentação do seu serviço ali para aquela pessoa, né, ou para aquela empresa, para aquela organização, e de uma forma muito mais efetiva, porque quando você faz um evento físico, você só atinge quem está naquela região. Se eu faço um webinar, eu tenho capacidade de atingir pessoas que estão em diversos locais. E quando a gente fala de serviços, alguns serviços eles não têm fronteiras, né? Essa é uma nova realidade, né? Você tocou sobre o mercado de telecom, você sabe que eu também sou oriundo desse mercado, né? Eu vi no seu LinkedIn. Comecei minha vida profissional no mundo corporativo lá na Ambev e depois migrei para a telecom. E é interessante, há um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa sobre o quanto que as empresas de telecom, por exemplo, foram afetadas com o surgimento do WhatsApp. E principalmente o WhatsApp substituindo a voz, né? E aí um dia eu batendo papo com o pessoal do meio, a gente falou bastante sobre isso e eu falei para uma pessoa, cara, olha só, na verdade o WhatsApp, muita gente pensa que derrubou a receita da operadora, mas ele levantou a receita da operadora. Por quê? Eu posso não ganhar sobre o uso do WhatsApp, só que o cara, para usar o WhatsApp, ele precisa ter crédito, porque ele precisa da internet. Então, o que aconteceu? Aquele cara que antes você tinha uma preocupação de estar recarregando o celular, o cliente pré-pago, constantemente para ter voz, hoje ele recarrega porque ele quer ter acesso a um WhatsApp grátis, ele quer ter, por exemplo, tem operadora que dá um Deezer gratuito, então você começou a ver uma novidade no mercado que foi acrescentar serviços àquela assinatura, aquele plano, para agregar valor, para que você tenha o cara como cliente, não porque ele está gastando uma continha ali por uso de voz, mas por uma migração no modelo de relacionamento. Então, esse mundo digital que a gente está falando, né, ele muda as relações, né? Ele muda muito o relacionamento entre as empresas, né? Então, o que você está falando? Aquilo que era uma apresentação antes que você fazia com uma pastinha, hoje você faz isso de uma forma digital. Uma apresentação que às vezes era numa sala de hotel, agora você faz um webinar, né? E muitas outras coisas que podem acrescentar para amplificar a tua capacidade de fazer negócio, né? Total. Não, e isso que você está falando das operadoras é bem interessante, porque para os maiores, né, qual que é o maior ativo de uma operadora de telecom ou de uma operadora de TV e tal? A base de clientes, né? Isso aí. Então, qual que é a tendência natural que esses caras vão fazer? Eles vão deixar de bilar o usuário final, porque ele já viu que a capacidade de receita está cada vez menor, de mandar uma fatura para ti, e vai vender o acesso a você, né? Que se você olhar para todos os e-commerce, o que os e-commerces viraram? O que a Amazon virou? O que a B2W virou?
todo mundo virou marketplace. Porque o maior Exatamente. ativo deles é a carteira de cliente. Então, isso gera, né, uma oportunidade para os pequenos negócios, né, porque você consegue, por exemplo, você hoje que tem uma loja física, você consegue entrar na Magazine Luiza, você consegue entrar na B2W, você consegue entrar no Walmart e virar um reseller deles, onde você oferece os teus produtos para a base gigantesca desses caras, Isso aí. pagando, em vez de você pagar upfront uma publicidade, você vai pagar um percentual de comissão em cima daquilo que você vender. Olha que coisa linda, né? Mercado Livre, por exemplo, também, né? Então, existem muitos caminhos, gente, existe muita coisa disponível. O que a gente precisa é mergulhar de cabeça nessa jornada, é buscar a informação, porque é isso que vai fazer diferença entre o teu negócio prosperar nesse momento ou passar por uma dificuldade. Então, Thiago, conta para o pessoal aí, para começar, quais são os principais desafios hoje para você fazer essa migração para o digital, né? Não é simples, tem um desafio. Então, quais são os principais desafios hoje se eu quiser migrar o meu negócio para o digital? Perfeito, perfeito. Tô consultando uma colinha aqui que eu já fiz uma estrutura para ajudar, né? Só para não me perder. Mas assim, Brasil, né? Brasil, primeiro grande desafio que a gente tem é infraestrutura, né? Mesmo corporativo, cara, eu tenho 100 megas, 100 gigas dedicado e, velho, vira e mexe e sai do ar. A minha empresa, a gente tem um time de consultoria, então a gente tem hoje 4 consultores que acompanham. Assim, o impacto para a Growth foi praticamente zero, tá? Eu estava até comentando isso com o Jorge antes de começar, que esse está sendo o segundo mês de faturamento da história da empresa. A empresa tem 2 anos e meio, então o segundo... só perdemos para fevereiro, tá? Então fevereiro foi o melhor, esse tá, tipo assim, bem pertinho de fevereiro. Pode ser que amanhã a gente consiga fazer ele ser o melhor. Então, eu praticamente não tive impacto, tá? O meu time já trabalha fazendo reunião virtualmente, acompanhando clientes virtualmente. Então, eles só pararam de fazer isso no escritório e passaram a fazer isso em casa. Mas mesmo no escritório, a gente tem um desafio de infraestrutura, porque vira e mexe. Quando está todo mundo em reunião, a internet não aguenta. A internet senta, né? E aí é um problema grande que você tem, porque indo para essa lógica digital, você tem que ser capaz de criar no teu consumidor, no teu cliente, a mesma experiência do que se ele estivesse na tua frente. Então, ele tem que ter essa sensação de que você está disponível, que o atendimento é bom, de que é a mesma coisa que se ele estivesse na tua loja, né? Isso aí. Uma segunda variável é modelo de negócio, né? Como que eu vou fazer agora para vender? O que está acontecendo? Se você pegar a molecada, né, essa geração que está agora, e perguntar se eles querem ter carro, se eles querem ter casa própria, todos eles vão falar não. Ninguém mais quer ter bens. As pessoas querem... Eu compro um carro ou eu chamo um carro pelo Uber toda vez que eu precisar, né? Isso aí. Então a gente está indo para a economia do acesso e não mais para a economia do consumo ou economia da propriedade. Isso reflete 100% da maneira como você vai cobrar do teu cliente e gerar receita, né? Thiago, eu sei que o Jorge já falou sobre isso. Rápido. Claro, eu manda queria ver. fazer um comentário sobre o que você disse, né? Olha que interessante. O que viabilizou, por exemplo, um serviço como o Uber foi um meio de chamada digital, um meio de contato e um meio de cobrança digital. O Uber não é um negócio que fica no meio da rua levantando o dedinho para ele ali, para ele parar para você. Não é verdade? Até porque você não tem nem como identificar, né? Ou seja, o que viabilizou a criação de um serviço foi o fato de você criar uma solução de contato, de relacionamento digital. Isso, para mim, esse exemplo que você deu, vai responder algumas perguntas que as pessoas têm feito aqui. Mas o meu negócio, ele é um negócio 100% analógico, né? Ok, eu tenho um salão de cabeleireiro. Uma pessoa colocou aqui para mim. Eu tenho um salão de cabeleireiro. Como é que eu me digitalizo? Você pode não digitalizar o seu serviço, você pode digitalizar o seu relacionamento com o cliente. Você pode digitalizar a conexão dele contigo. Você pode digitalizar a maneira como ele te conhece, como ele tem acesso a você. Acho que tem muito a ver com o que você está falando sobre essa nova maneira das pessoas verem as coisas, né? Eu estava vendo que marcas de luxo hoje, elas descobriram lá nos Estados Unidos que 65% da compra de produtos de luxo, ela é decidida online. Ela é concretizada fisicamente, mas ela é decidida online, né? Então tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? São novos segmentos que acabam afetando uma nova maneira do consumidor ver. É o que você está falando. O cara hoje não quer mais comprar uma casa, ele quer poder ter acesso à casa que ele quer, onde ele quer, por um preço que ele pode pagar. Ele não quer ter um carro, ele quer chamar o Uberzinho lá no celular dele e poder ter um carro que vai estar atendendo a ele sobre demanda, no momento que ele quer. É uma nova mentalidade, né?
Total, total. E tem dia que eu vou querer um carro barato porque eu estou indo para o trabalho, e tem dia que eu quero impressionar, que eu estou indo para um jantar, que eu estou indo para uma reunião de negócio, e não faz sentido eu ter o mesmo carro para esses dois momentos tão distintos, né? E dentro dessa lógica do modelo de negócio, uma coisa que poucas pessoas prestam atenção é que nunca o conhecimento foi tão valioso, tá? Mesmo tendo tantos cursos, tantas webinars, tantas coisas disponíveis, é tanta informação que as pessoas têm que elas não sabem como que elas botam isso em prática. Então, mesmo quem é cabeleireiro, cara, pensa, quem ganha mais dinheiro é o cabeleireiro que faz o cabelo, o que tem um salão, ou aquele que ensina outros salões a serem bem-sucedidos, ou ensina cabeleireiros a terem novos penteados, ou criarem novos produtos, ou melhorarem seus atendimentos. O conhecimento, ele nunca foi tão valioso quanto ele é nesse momento. E se você for perguntar para tua esposa, perguntar para a minha, provavelmente elas têm a minha tem um salão que ela sempre vai, porque ela já foi em vários e a pessoa erra o cabelo, erra a unha, erra isso, erra aquilo, porque falta conhecimento para as pessoas e a maior parte dos negócios não são tocados de forma profissional. Tiago, olha só, uma pessoa colocou um comentário aqui agora que foi: o meu negócio é reforma e decoração, não dá para digitalizar. Mais ou menos. Olha só, imagina se você que atua no negócio de reforma e decoração começa a fazer uns vídeos do que você faz, dos seus projetos. Você começa a mostrar algumas ideias, alguns conceitos, começa a compartilhar isso nas redes sociais, começa a botar para o mundo ver aquilo que você tem como talento. Ou você começa, olha, eu vou ensinar hoje aqui como é que você faz como é que você decora a sua casa sem gastar dinheiro de uma maneira muito barata. Você está construindo autoridade. E quando você constrói autoridade, você começa a ter valor para ser contactado, para ser contratado, para fazer o trabalho. Não é isso aí, Tiago? Ou seja, não é só uma questão de que eu vou realizar a minha atividade online. É muitas vezes como é que eu vou construir uma autoridade, um reconhecimento de que eu sou um profissional que merece a sua atenção e que devo ser contactado por você para ser contratado para prestar o meu serviço. Não é isso aí? Perfeito. Exatamente isso. E às vezes, gente, uma coisinha diferente que você muda na tua abordagem, no teu discurso, ou na maneira como você compartilha, impacta absurdamente o seu negócio. O Léo, que comentou aqui, que está assistindo a live, ele é analista de dados da Growth Machine, ele trabalha junto comigo. Antes dele ir para a Growth Machine, Léo, depois levanta a mão aí para a galera ver quem é você. Ele trabalhava para um escritório de arquitetura, tá? E aí o Léo começou a usar marketing digital e tráfego e ajudar esse escritório a ter mais visibilidade. Chegou um ponto que o dono do escritório falou: cara, não faço mais projeto, agora eu vou ensinar os outros escritórios de arquitetura a ter o mesmo sucesso que eu tenho. Ele está tendo muito mais receita, muito mais resultado, compartilhando a informação de como ter sucesso do que o resultado que ele tinha com o escritório. Então, a mesma coisa que você falou sobre decoração. É isso aí. Depois a gente vai discutir mais exemplos, né? Mas a primeira coisa que eu quero falar é que a gente não tem aqui todas as respostas para o negócio de todo mundo, né? Eu acho que eu estou vendo aqui várias perguntas sobre o meu negócio, como é que é. Nós não temos aqui hoje nem tempo hábil para trazer todas as respostas para todo mundo. Eu acho que é interessante depois as pessoas compartilharem contigo, comigo, suas perguntas para que a gente possa falar sobre isso, né? Mas eu acho que tudo vale uma análise, né? Tudo vale uma análise. A gente tem que avaliar caso a caso, mas eu queria que todo mundo aqui tivesse a cabeça muito aberta para entender o seguinte: pode ser que seu negócio pareça que não tem uma solução digital, mas, como eu disse aqui, a solução, de repente, não é na maneira que você presta o serviço, mas é na maneira que você se conecta ao serviço, né? Então, quem tiver dúvidas, vai mandando para a gente aqui, pode colocar depois em mensagem para mim. Meu Instagram é Jorge Monteiro PR, né? E o teu, Tiago, fala para o pessoal que quiser mandar mensagem para você. Tiago.reis.gm. Depois, acabando aqui, vai lá, pode mandar mensagem, eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque tem muita gente lá, mas eu respondo todo mundo, não deixo nenhum sem responder. Ainda mais porque até um hack de Instagram, tá, gente? Para você que está produzindo conteúdo, o algoritmo do Instagram, ele valoriza muito quando você tem engajamento com as pessoas que te seguem. Então, quando você responde elas, ele passa a entregar mais as tuas publicações, os teus stories para todo mundo que interage contigo. Legal. Vamos lá, Thiagão, continua então falando sobre esses desafios, né? A gente falou de infraestrutura, mas tem também modelo de negócio, tem canal de distribuição, tem várias coisas que têm impacto nisso aí, né? Conta para a galera aí um pouco mais sobre esse desafio da migração. Então, descendo
do modelo de negócio, que basicamente é você, tipo assim, se você está indo para um meio digital, você vai ter que digitalizar suas transações, seja a maneira como você gera receita, seja a maneira como o cliente te paga, então você tem que pensar como que você faz isso. Eu citei, por exemplo, o exemplo do Uber, que a gente acabou de falar. O Uber é o que a gente chama de marketplace. Você tem uma ponta que é o motorista, que é pago pela tua corrida, e tem você que está pagando por ter aquela corrida. Então, isso é um modelo de negócio oriundo do mercado digital. Outro modelo que eu sei que você já falou, Jorge, é o modelo de assinatura. A assinatura é onde tem um grande poder, porque ela te dá previsibilidade. Você sabe que todo mês você vai ter aquela assinatura pingando ali, mesmo que ela seja pouco, com o tempo você vai acumulando e ela fica muito maior. E aí, cara, o que a gente tem visto? Padaria virar assinatura, a gente tem visto loja de meia virar assinatura, tá? Itens masculinos como barbeador, creme de barbear, virando assinatura. Então, assim, você tem que achar aonde que o teu consumidor tem um consumo recorrente dentro do teu negócio e ir para um modelo onde você consegue tornar menor o desembolso do teu cliente no curto prazo, mas você ganha muito mais dinheiro no longo prazo. Tiago, vou te contar um negócio que é interessante. No meu condomínio tem uma padaria. E essa padaria trabalha com assinatura. Então, ele tem lá um cara que vem com a bicicleta e todo dia de manhã ele vai colocando na portinha, pendurado na maçaneta da porta dos apartamentos ali, o kit matinal das pessoas, que envolve ali um pão, um presunto fresquinho. Então, é muito melhor você receber todo dia a quantidade de presunto que você consome fatiado, fresquinho, do que comprar um montão e deixar na geladeira. Essa é uma visão interessante. O que aconteceu com eles? Eles estão reduzindo cada vez mais o tamanho da infraestrutura física que eles têm hoje lá para atender o pessoal. Eles tinham 2 lojas, eles reduziram para uma loja e cada vez mais eles estão diminuindo o espaço de atendimento ao público, focando como apenas uma estrutura de produção e delivery, porque está dando mais grana para eles. O consumidor, em vez dele atrair o cara para levar ele dentro de uma loja que tem custo para ele está atraindo o cara para se conectar com ele, para fazer esse pedido digital ali, criar essa assinatura, e ele, com isso, reduz a infraestrutura de atendimento dele. A margem vai lá em cima, ele ganha em margem e ganha na recorrência. Isso que a gente está falando. O cara ele tem uma expectativa de receita, ele tem uma previsibilidade de receita no negócio dele que permite você investir também dentro do seu negócio, né? Pois é, até mesmo assim, na Growth, por que a gente está sofrendo pouquíssimos impactos dentro dessa crise? Porque desde o momento zero, a nossa consultoria, a gente já foi direto para o modelo de recorrência. Eu não te cobro pelo projeto, eu tenho um valor mensal que as empresas que são acompanhadas pela gente pagam. Esse valor tem diversas empresas e, consequentemente, não é um peso tão grande para a empresa, diferente de um projeto de consultoria convencional, que você pagaria muito mais para ter acesso a isso. Teve uma pessoa que perguntou aqui, explica melhor o modelo de assinatura. O modelo de assinatura em vez de você vender pontualmente um produto para um cliente final, você fecha um valor que o cliente paga mensalmente por acesso àquilo que você está vendendo. Por exemplo, o Netflix, ele não te cobra pelo vídeo que você aluga ou pelo filme que você assiste. Ele te cobra mensalmente um valor fixo e você tem direito a assistir tudo aquilo que está lá dentro disponível para você. Aí. E mesmo antes do Netflix, tipo assim, o Netflix ele existe desde 2007, tá, gente? Ele conseguiu virar streaming lá para 2012, 2013. Até então, ele entregava fisicamente na casa das pessoas um CD. E aí a única coisa que ele fazia era que você não podia alugar o segundo filme enquanto estivesse com o primeiro, mas ele fez esse modelo. E até uma história boa é que ele foi oferecido para a Blockbuster por uma mixaria e a Blockbuster não sacou que os caras iam arrancar os cabelos até hoje pensando nisso, né? Não, pois tem uma coisa interessante, né? Que o modelo de assinatura, ele permite você gerar equity no seu negócio, né? Quando você tem assinatura, quando você tem receita recorrente, você tem coisas que são valiosas para o investidor. Você tem base de clientes, você tem uma receita recorrente, isso gera equity, porque você tem condição de fazer o valuation de uma empresa em cima disso, né? Ou seja, pensar nesse tipo de modelo não só garante a sua rentabilidade, mas como ele gera valor no seu negócio, até mesmo caso você pense no futuro em aportar ao investidor ou até mesmo se você quiser botar o seu negócio aí no mercado, né? Total. E empresas de receita recorrente, né, principalmente softwares, que a gente chama de SaaS, esses caras chegam a ter 14 vezes o valor de faturamento dele anual como valor, tá? Então, assim, quando alguém compra ele, pega o quanto o cara fatura no ano e paga 14 vezes. Olha que coisa linda, já pensou? Uau! Né? É impressionante, pois é. né?
Continuando em modelo de negócio, basicamente você tem que pensar cara, o que funciona no físico não necessariamente vai funcionar no digital e você vai ter que quebrar a tua cabeça e achar um modelo para conseguir continuar vendendo e escalando. Descemos para canais de distribuição. Canal de distribuição nada mais é do que como a pessoa descobre que você existe, né? Quando você tem uma loja física, a pessoa passa na frente, vê tua loja, entra e compra. E agora que você está na internet? Como é que você vai fazer isso, né? Existem N maneiras de fazer isso, tá? Em especial um livro que eu gosto muito, ele se chama Tração, né? É um livro, em inglês ele se chama Traction, ele foi publicado no Brasil pela HSM, eu fui convidado para escrever o prefácio deles. Ele fala sobre 19 canais de aquisição que você pode explorar. Então, por exemplo, isso aqui é um canal de aquisição, fazer lives. Outro é social. Outro é você investir em mídia paga, mídia dentro das redes sociais, investir no Google. Então, existem N canais. A única coisa que você tem que entender é que você tem que escolher um canal e ficar muito bom nele, tá? Todos os caras que são muito grandes, de Facebook, a LinkedIn, Salesforce, todos esses caras só foram para o segundo canal de aquisição quando eles dominaram o primeiro. No caso do Facebook, uma coisa muito interessante do Facebook é o seguinte, todo o crescimento do Facebook nos primeiros anos foi baseado dentro das universidades. Então ele chegava numa universidade e só tinha o Facebook. O Facebook começou em Harvard, só tinha Facebook para quem era aluno de Harvard. Depois ele foi para Stanford, depois ele foi para Yale, e assim ele foi migrando, sempre penetrando 100% da base daquela universidade antes de partir para a próxima. Então, assim, o que você tem que pensar? Fica muito bom em um. Se eu fosse te dar uma dica, assim, o Instagram é um canal que ainda tem muita possibilidade para explorar, tá? Para quem trabalha com público teen, com público mais jovem, com adolescentes, tem um negócio chamado TikTok que está assim, explodindo absurdamente, né? Minhas filhas e só é uma falam boa de oportunidade. TikTok ultimamente. Cara, e é muito louco. É muito louco. Os recursos que ele tem de vídeo, de stories, é uma coisa assim. E nasceu para adolescente, porque eu tento mexer naquele negócio, não consigo fazer nada. Agora você dá para um moleque, ele brinca, né? Assim, outros canais que existem é você produzir conteúdo, pode ser no teu blog, pode ser no teu site, a gente chama isso de inbound market, que é o quê? Né? É a técnica do jardim. Em vez de você ir caçar a borboleta, né, você produz o jardim, você produz muito valor para aquela pessoa que você quer vender, e quando ela vem para o teu jardim, você consegue capturar ela. Então, você usa uma isca para trazer o teu consumidor e com isso gastar menos dinheiro com ele. No caso da Growth, cara, a gente produz muito vídeo para o YouTube, então a gente tem trocentos vídeos no YouTube. Eu produzo muito conteúdo aqui no Instagram e lá no LinkedIn, que eu tenho até mais seguidores no LinkedIn do que no Instagram, principalmente porque eu vendo para o B2B. Mas toda a nossa base primeiro eu gero muito valor para a pessoa para depois tentar vender, tá? Esquece aquela história de compra. Não, velho. Valor, depois você oferece o teu produto, tá? Cara, e por último, dentro dos desafios, entra a gestão de time, né? Principalmente nesse momento de home office, você tem que ter mecanismos de comunicação e infraestrutura para que o teu time continue produzindo mesmo da casa dele, né? No caso da Growth, cara, a gente tem reuniões diárias com todas as pessoas, a gente usa ferramentas de videoconferência, a gente usa ferramentas de gestão de projetos. Aí você fala assim, Thiago, mas você deve estar gastando muito dinheiro com isso. Cara, 90% delas são gratuitas ou custam muito pouquinho, justamente por conta dessa lógica, né, das assinaturas, que torna tudo mais acessível. Não, e outra coisa, isso até tem um lado de educação, né? Por exemplo, o Zoom. Se você conseguir fazer uma reunião em 40 minutos, o Zoom é gratuito. Se você for aquele cara que faz reunião de 2 horas, aí não, você vai ter que pagar. Aí paga. Agora, se você consegue fazer uma reunião em 40 minutos, que no final das contas dá para você resolver muita coisa em 40 minutos, se você for objetivo, você tem uma ferramenta de graça. Isso vai trazendo também um novo tipo de comportamento para as pessoas, né? Pois é, assim, o Zoom, ele usa uma metodologia de marketing, de estratégia, que está muito popular no Vale do Silício, mas que ainda poucas pessoas estão falando no Brasil, chamado de Product-Led Growth, né? LED de iluminar. Que você dá um serviço gratuito. Antigamente existia o que todo mundo chamava de freemium, né? Eu te dou de graça, você usa de graça, e quando você quer, ou quando estoura o de graça, você paga para o pago. O problema desse modelo é que, no longo prazo, viu que ele não é sustentável. Por exemplo, o caso do Dropbox, o caso do Trello, são todas ferramentas que tinham muitos usuários, mas que monetizavam pouco. No Product-Led Growth, você cria uma limitação mais rápido. Você, no caso do Zoom, né? Eu comecei no Zoom gratuito, tá? Pagava nada, usava 40 minutos. Aí precisei fazer o webinar dentro do Zoom. Já foi mais $40.
Aí Mas isso botei mais gente. Mas isso tem muito a ver também com o modelo de MVP, né? De você criar o seguinte, eu crio o menor produto viável ali, o cara começa a usar até para poder gerar base, gerar conhecimento, e eu vou agregando coisas também, que aí no momento que eu vou percebendo a necessidade, aquilo vai me dando condição de cobrar pelo meu serviço, né? Eu posso entregar uma coisa básica, mas no momento que eu crio aquela base, vou criando aquele relacionamento, eu vou agregando valor, o que justifica ali uma cobrança. Perfeito, perfeito. É o mesmo mindset, né? Porque antigamente no Vale eles tinham uma cultura muito forte de gastar muito dinheiro, né? Queimar, porque como tem muito capital de risco, os caras queimam muito dinheiro. Quando a gente vai para essa linha do MVP, a gente é mais enxuto. A gente gasta menos dinheiro, a gente tem que aprender mais rápido. E é o momento que a gente vai viver agora. A gente tem que se reinventar, testar a todo momento. Tem uma coisa que eu acho importante chamar a atenção das pessoas que estão pensando em investir no mundo digital. Eu fundei há um tempo atrás uma empresa na área de tecnologia, uma empresa de e-commerce, né? E a gente foi meio revolucionário, porque a gente criou um segmento que não existia. E é interessante que até hoje está aí. Só tem uma operadora no Brasil que não usa a solução que a gente criou lá atrás. E foi curioso que um dia eu fui sentar com uma pessoa que estava investindo numa ideia. E a ideia dele era sensacional. E ele conseguiu, na época, ele levantou $2 milhões de investimento, foi para os Estados Unidos atrás de grana e tal. E quando sentei com ele estava muito animado com aquele investimento, eu perguntei para ele uma coisa básica. Falei assim, cara, eu na verdade fiz um comentário e segui uma pergunta. Falei assim, eu não entendi ainda qual é o seu modelo de monetização. Eu estou entendendo que o seu negócio está acontecendo porque você tem um investimento que você fez e um investimento que você conseguiu captar aí no mercado. Agora, eu não estou entendendo como é que esse negócio vai se sustentar sem a grana de investidor. Qual é o seu modelo de monetização? Aí ele falou, não, meu modelo de monetização é baseado na base de clientes que eu vou gerar e que talvez eu vá criar parceria. Eu falei, não, tudo bem, isso aí você pode gerar receita sobre isso. Agora, o que vai botar grana todo mês para manter o servidor ligado, para você pagar o salário do seu programador, para você ter essa coisa rodando? E ele falou assim, não pensei nisso. Resultado, morreu. O negócio morreu. Um negócio que era muito legal morreu por falta de um modelo estruturado de monetização, né? Então, fala um pouquinho para o pessoal sobre a importância de você entender o seguinte, cara, a ideia é linda, você pode ter milhões de usuários da sua solução digital, mas se você não pensar numa coisa chamada monetização, você não sobrevive, né? Total, total. A monetização, ela mede a tua capacidade de conseguir transformar a atenção, a audiência em receita, né? Quanto menos você monetiza, mais dinheiro você precisa. Você pegar exemplos como o próprio Uber, como o próprio Facebook, como o Instagram, são empresas que ficaram muito tempo não gerando receita ou gerando receita negativa, e esses caras precisam de muito capital. Como eu falei, nos Estados Unidos esse negócio funciona, tá? Até tem teses e mais teses que falam que as empresas de crescimento mais acelerado levam muito tempo para achar o seu modelo de negócio. Facebook foi assim, Google foi assim. Só que aqui, cara, a gente não tem a primeira liquidez para o investidor, né? Que lá o cara abre capital de uma maneira muito mais fácil na Nasdaq do que a gente consegue abrir na Bovespa. E você não tem a abundância de capital disponível, como é o caso lá do Vale do Silício. Então aqui você tem que achar rapidamente duas coisas. O que a gente chama de Product Market Fit, que é o teu encaixe entre o produto que você está vendendo e o mercado disposto a pagar, e um modelo de geração de receita que te permita pagar as contas. Porque se você tem uma ideia linda, mirabolante, sensacional, e não fecha a conta no final do mês, irmão, vai ser uma questão de tempo até teu caixa acabar. Cara, eu sempre fui adepto da visão que você tem que cada vez mais procurar derrubar a barreira de entrada do cliente dentro do seu negócio, né? Isso tem que ser fundamental. Agora, só que essa linha, ela é minha tênue. Tem que ter o seguinte, eu derrubo a minha barreira de entrada, mas eu preciso pensar que eu preciso me capitalizar, preciso me monetizar e preciso criar mecanismos de rentabilização do meu negócio. Então, esse lance é muito importante derrubar a barreira de entrada, sim, mas é mais importante ainda do que isso eu saber como que eu vou fazer dinheiro dentro dessa operação digital, né? Total. Aqui na Growth a gente usa um modelo que a gente chama de otimização de valor do cliente, né? Que foi criado pela Digital Market, onde a gente começa com produtos de ticket muito baixinho, tá? E conforme o cliente vai vendo o valor, eu vou expandindo para um ticket mais alto. Então, assim, o primeiro ticket que um cliente da Growth Machine paga para a Growth,
A gente tem cursos que saem a R$ 497. Só que no último ticket, o cara chega a me pagar R$ 18.000, tem empresas que pagam R$ 20.000 por mês. Então o que eu faço, Jorge? Eu diminuo a barreira de entrada, porque, puta, R$ 497 é uma grana muito... Você não precisa pensar em atendimento. Isso faz com que eu zere meu custo de marketing e consiga expandir receita numa velocidade maior do que uma empresa de treinamento e consultoria normal. Legal, legal. Ou seja, é uma maneira que você está derrubando a barreira, mas você não está necessariamente renunciando receita, né? Essa é a verdade. Estou com receita desde o momento zero. Você tem receita desde o momento zero. O problema todo é que as pessoas confundem reduzir barreira com renunciar à receita. E renunciar à receita pode ser muito bacaninha, assim, no primeiro momento, mas se você não tiver uma estratégia muito bem estruturada de como recuperar isso, cara, tu tá morto, né? Sim. Sim. Agora, fala um pouco também do desafio de equipe, né? Você falou muito aí do teu time. Você lidar com um time para esse mundo digital significa uma mudança também do perfil das pessoas que estão contigo, né? Isso eu entendo que, cara, vai ter muita gente que, para poder se atualizar, se preparar para essa migração, vai ter que pensar em ter um time adequado para esse novo posicionamento, né? Perfeito. Assim, a primeira coisa que acontece é que, principalmente essas novas gerações, esses caras eles são muito mais idealistas do que no passado, né? Eles estão muito mais olhando para um propósito, para os valores da empresa, qual é a bandeira que a tua empresa levanta, do que, claro que a grana é importante. Cara, né? Tô falando isso o tempo todo. Eu tô há meses falando sobre a importância de empresas com propósito. Só um comentário. Muitas pessoas me perguntaram: pô, você está falando muito sobre essa história de propósito. Meu amigo, eu entendo o seguinte, cara. Se você não entender que cada vez mais o propósito da sua organização vai definir não só os seus clientes, mas principalmente se as pessoas vão querer trabalhar com você, cara, tem que abrir a cabeça para isso, cara. Perfeito. E é engraçado, Jorge, que a gente tem uma reunião de cultura que acontece toda segunda-feira, né? E aí, quando eu vou fazer as reuniões com os times, eu participo, cara, eu sou o mais burro da sala, velho. De todo mundo que participa ali, os caras têm mestrado, doutorado, tudo engenheirão, formado em faculdade de ponta. Eu sou, cara, o mais mediano da história. O meu trabalho ali é só inspirar eles e mostrar, ó, velho, é pra lá. O norte tá pra lá. Então, assim, a gente gastou um tempo bom. O que eu fiz, Jorge? Em algum momento a empresa estava se perdendo, tá? As pessoas estavam olhando para direção diferente, brigando. O que a gente fez? A gente alugou uma casa, levamos o time inteiro para dentro dessa casa e a gente desenhou qual que era o nosso propósito, qual que eram os nossos valores, qual que era a nossa cultura. Não gastamos muito dinheiro, sei lá, não gastamos nem R$ 10.000 nesse final de semana, com a empresa toda dentro da casa. Foi uma casa simples, não foi uma mansão de Beverly Hills, mas no final, cara, a gente saiu com um norte muito claro do porquê que a gente sai da cama na segunda-feira de manhã. Qual que é o nosso valor, por que a gente tá aqui, por que a gente se esforça pra caramba para chegar aonde a gente quer chegar, entendeu? E aí nisso saiu que a nossa declaração de propósito, o nosso porquê, é porque a gente acredita que as empresas, elas são instrumentos de criação de riqueza. Só que quando o empreendedor não sabe como gerir a empresa dele ou como tocar a empresa dele, ele acaba se tornando um escravo da empresa. E o nosso trabalho é libertar os empreendedores para que eles possam, sim, ver seus negócios prosperarem, mas ao mesmo tempo ter qualidade de vida, ter família, criar seus filhos. Então, é isso que tira o time da Growth da cama, né? E para mim, assim, o número 1 é isso. Eu não preciso vigiar, eu não preciso dar bronca. Tá todo mundo dentro da mesma pegada. E quando aparece alguém que não tá com esse norte, com essa visão, rapidamente o time expurga e fala: velho, não faz sentido você continuar trabalhando com a gente porque os nossos valores e a nossa visão é diferente. É isso aí. Cara, isso eu está super alinhado com o que eu penso em termos de visão das organizações, não é nem do futuro, não. Organizações do século XXI, elas têm essa visão de ter um alinhamento de propósito, alinhamento de equipes. É interessante, eu vou te contar uma história, né? Em 2016, a gente se reuniu aqui na Nova para fazer exatamente isso. A gente definiu qual era o nosso propósito, né? Qual era a nossa visão. E é interessante que eu bati muito sobre essa história de propósito. Eu falei, gente, olha só, missão. Cara, a missão é uma coisa que a gente já sabe qual é a nossa missão. Agora, qual é o nosso propósito? O que a gente
Como é que a gente vai construir sobre que pilares a gente está construindo a nossa visão? Como é que sobre que pavimentos a gente está realizando a nossa missão? Então, isso é muito claro para que todo mundo entenda qual é a nossa cabeça. O que a gente aceita, o que a gente não aceita. O que a gente está disposto, o que a gente não está disposto a fazer para chegar onde a gente quer. E aí, você, num processo como esse, você vai aprender duas coisas importantes. Para o que eu vou dizer sim e para o que eu vou dizer não. Porque, às vezes, é uma coisa que aparece muito empreendedor se ferra, a verdade é essa, porque tudo que aparece para ele, ele acha que é oportunidade. E, às vezes, aquilo que parece oportunidade é só alguma coisa que está desviando o teu foco de onde você deveria estar olhando. Você tem que entender assim, cara, o caminho que eu escolhi é esse aqui, eu vou seguir nessa direção. Eu estava hoje aqui gravando as aulas da Nova College, eu estava falando exatamente sobre alguns pontos da liderança. Eu toquei em 4 aspectos da liderança. O primeiro é que o líder ele precisa definir direção. Ele tem que definir qual é a direção que o negócio vai tomar, né? Falei que o líder tem que definir significância dentro de um negócio, ou seja, o que é a significância? É fazer com que todo mundo que está envolvido naquilo ali entenda que aquilo ali faz sentido para ele, faz sentido para o ambiente onde ele está, faz sentido para a sociedade no qual ele está inserida. As pessoas hoje, elas valorizam isso. Elas precisam entender que aquilo que ele está fazendo tem um valor adicional que apenas a grana que ele vai receber no final do mês. Da mesma maneira, quem está comprando de você precisa entender que você vale muito mais do que simplesmente o produto ou serviço que você está entregando. Você é alguém que faz a diferença na comunidade, você é alguém que faz a diferença na sociedade. Eu vi hoje uma ação muito interessante. Eu estava vendo lá no LinkedIn que conseguiram pegar uma máscara, aquela Treeboard da Decathlon. Eu tenho uma máscara daquela e um cara pegou uma impressora, essa impressora 3D, e fez um adaptador para que ela pudesse ser usada como respirador artificial. O cara pegou, alguém criou, já sei como é que eu resolver. Pegou uma máscara ali, outro cara pegou uma impressora 3D e resolveu. Qual foi a ação da Decathlon? Ela doou todo o estoque dela, dessa máscara, para que ela seja usada como respiradores artificiais. Cara, quando tu assim, de cara, uma empresa pegou 100% do estoque no produto dela e doou porque entendeu que aquilo ali ia fazer a diferença para salvar vidas. O cara não se preocupou, não teve a seguinte visão. Cara, vou vender meu estoque todo. Todo mundo vai querer comprar esse produto agora. Falou, não, cara. É muito mais importante eu salvar vidas agora doando esse meu produto do que eu querer fazer grana em cima desse tipo de situação. E isso mostra propósito na organização. Isso mostra uma organização que tem uma visão diferenciada. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai refletir nos negócios deles daqui a pouco. E isso é uma mudança de mentalidade, né, Thiago? Isso é uma mudança de mentalidade. Total. Não, e assim, um dos conteúdos que a gente produz, que eu gosto muito, a gente chama ele de Growth Talk, né? Que é parecido com o que o Fragale faz, né? Só que a gente sempre conversa com empreendedores de sucesso com o objetivo de pegar um pouco da visão, um pouco do... Cara, quais as decisões que esse cara tomou que fez ele ficar desse tamanho? E um dos últimos que a gente fez foi agora em Teresópolis, com o fundador da Alterdata. Não sei se você já ouviu falar, que é uma empresa de software, né? Cara, primeiro, né, Teresópolis, um negocinho minúsculo, né? Ele é o maior pagador de impostos de Teresópolis. Você entra, é um prédio de 8 andares, uma empresa com 1.700 funcionários, e você fica se perguntando como é que esse cara conseguiu criar um negócio desse tamanho. Todo mundo reclama que o Rio de Janeiro é difícil, que é isso, que é aquilo, e o cara não está no Rio, o cara está a 120 quilômetros do Rio de Janeiro, que é mais difícil ainda do que o Rio. Só que quando você vê a visão do cara e o propósito, a maneira como ele se comunica, e ele começou a entrevista dele comigo falando assim, Thiago, se vier um governo, se vier qualquer coisa aqui, querer me dar dinheiro, dizendo que, que a gente pode fazer um esquema e que assim eu vou ganhar mais e que assim vai ser melhor e tudo mais, eu não aceito. Eu não aceito porque esse cara que está aqui me olhando, que trabalha comigo, não vai me respeitar depois que eu fizer alguma coisa como essa. Isso aí. Porque a minha visão... Não... Então, assim, você vê que os caras que conseguem ficar muito grande, que conseguem ter negócios de sucesso, eles tomaram decisões diferentes da maioria. Eles seguiram princípios e valores e propósitos diferentes que fizeram com que ele criasse um posicionamento diferente e com isso crescesse mais.
Tiago, tem uma coisa, eu vou contar vou compartilhar uma história aqui para vocês. Há uns anos atrás, nós fomos procurados por algumas emissoras de TV que queriam nos vender programas de TV. Queriam que a gente fosse para a TV, colocar nossas mensagens, nossos cultos na televisão. E o valor era bem alto. E nós tomamos a decisão de não ir nesse caminho, porque a gente entendeu o seguinte: por que eu vou para a televisão fazer programa sábado, 7 horas da manhã, para crente? Porque quem vai assistir o programa sábado, 7 horas da manhã, é o membro da igreja que vai assistir para poder prestigiar o programa do pastor. Você não acaba não afetando a vida de ninguém com aquilo ali. Você tem uma ideia? Estamos falando de 60 mil reais um programa, era uma fortuna. E nós tomamos uma decisão que foi o seguinte: vou pegar essa grana toda e vou investir em um equipamento, em tecnologia de última geração para transmissão pela internet. Eu vou para o YouTube, eu vou produzir conteúdo, eu vou fazer coisas aqui que vou para um outro caminho, vou pegar essa grana e vou investir em impulsionamento, vou fazer várias outras ações voltadas para a internet. Cara, o resultado da gente foi... Não tem nem como medir a diferença que foi investir na internet e investir na televisão. Cara, imagina se a gente tivesse tomado essa decisão lá atrás de investir na televisão, hoje a gente estava ferrado. Literalmente, o termo é esse, você ia estar fora do ar. Porque como é que eu ia contar, gente, o culto vai ser transmitido hoje na Rede TV às 10 horas da manhã. Então, cara, morreu. Então, são decisões que você tem que tomar, que muitas vezes as pessoas não vão entender, que vão talvez até achar que você está fugindo da normalidade, porque se você olhar para aquele momento, ela pode até parecer uma decisão coerente, só que uma decisão tomada pelo retrovisor. Você olhou assim, de lá no passado os caras fizeram isso. Não, cara, mas eu não tenho que olhar lá para o passado, eu tenho que olhar o seguinte: como é que é a geração atual? Como é que a comunicação, como é que a comunicação está se projetando para acontecer? Cara, e para mim isso tem a ver demais com os negócios. Eu vou comentar, vou fazer aqui um comentário, porque eu vi que o Fábio André estava perguntando aqui sobre o negócio dele, que é de alimentos, como é que faz assinatura com alimentos. O Fábio mexe com carne, né? Eu já falei para ele o que ele tem que fazer, mas depois a gente vai falar aqui. Mas eu quero dar um exemplo de vinho, cara. Olha só, o pessoal da Wine, que é uma assinatura de vinhos, eles fizeram uma coisa sensacional, cara. Tu paga uma assinatura que pode ser de R$ 70 ou de R$ 120, ou uma assinatura mais cara, e recebe vinho na sua casa, 2 garrafas de vinho todo mês na sua casa. E ali, nesse relacionamento que ele construiu, ele vai fazendo ofertas ao longo do mês, onde o cara vai complementando a compra dele. E ele compra porque ele realmente ele sabe que aquelas 2 garrafas da assinatura são mais baratas, ele tem um benefício sobre aquilo ali, só que o cara está ganhando também o seguinte: a Wine está ganhando porque ele está usando essa assinatura para apresentar para o consumidor um produto que, de repente, a vinícola não ia conseguir chegar e falar assim: cara, tem acesso aqui à minha base, você me dá o produto em uma condição diferenciada para eu repassar para ele, e ali ele vai fazendo receita, vai gerando valor no negócio dele. E quando eu penso nesse segmento, penso em o negócio dele é vinho, mas isso vale para tudo, cara. Isso vale para um monte de coisas. Então, eu acho que, respondendo aqui depois o Fábio, cara, vamos conversar com calma, você sabe que a gente já falou sobre isso, tem solução sim, cara, e é uma decisão de investimento, mas é uma decisão, acima de tudo, de posicionamento de negócio, né? Aqui o Vinícius está falando, sou do Clube Wine, é bom mesmo, cara, também sou, ó. Recebi ontem em casa as minhas 2 garrafas da minha assinatura mensal. Não, e pouca gente sabe, tá? A Wine é uma empresa do Espírito Santo, ela fica em Vitória, fora do eixo Rio-São Paulo. Os caras são o maior case de e-commerce com assinatura do Brasil. Eu trabalhei no mesmo fundo de investimento que aportou dinheiro nele. Eu era de uma empresa que também era investida pela Ebrix Capital, que é um fundo da RBS, que foi um dos investidores da Wine lá na primeira rodada deles. E fantástico o trabalho deles. Tiagão, olha só, a gente só tem mais alguns minutinhos, que daqui a 9 minutos o Instagram derruba a gente, né? Cara, eu sei. Vamos dar, bota aí, o que você quer dar de recado para a turma toda aí, para fechar esse pacote a respeito de como migrar para o mundo digital? Legal. Gente, primeira coisa de tudo, cria um mapa. A gente chama isso de roadmap, de onde você está para onde você quer chegar. Então, hoje eu tenho loja física, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo.
lista o que você precisa fazer para fazer essa migração. Ou aonde você tem que buscar nessa jornada. É montar uma loja online? É se cadastrar no Mercado Livre? Cria essa lista de ações práticas do que você precisa fazer. Muito importante. O que do teu negócio pode virar um business de conhecimento? Eu vi o Pedro Quintanilha aqui comentando, não sei se o Pedro ainda está, monstro total da mentoria. Cara, o Pedro é o nosso mentor, cara. Só para você saber, o Pedro mentoreou a Nova na nossa entrada aí no mundo digital, cara. Que legal, que legal. Pedro é muito fera, Pedro é muito fera. Foi um dos escolhidos por Flávio Augusto, para ser mentoreado pelo Flávio Augusto. Então, assim, é um rapaz jovem que eu admiro pra caramba. Já tivemos várias vezes juntos. Só um parênteses. Olha só, cara, nós somos uma igreja e a gente fechou uma parceria com o Pedro como mentor da nossa estratégia digital. Olha, o ponto que a gente chegou de entender a importância desse mundo digital. Perfeito, perfeito. Então, acho que a primeira coisa é essa, você criar esse teu mapa, né? Como o Jorge falou muito bem, não cria, sabe, um cenário ideal de quando eu tiver tudo, quando eu for omnichannel, quando eu tiver a melhor plataforma. Não, cara, cria um MVP. O que é mais importante para você nessa jornada? O aprendizado. A gente citou o exemplo do Netflix, né? O Netflix, ele tem uma lógica que é o seguinte, cara. Hoje surgiu, né, tem o Amazon Prime, tem o HBO Go, tem um montão de plataformas que te dão a opção de streaming. Só que o Netflix fez? Como ele foi o primeiro a lançar essa opção de alugar filme pela internet, o Netflix ele criou um código de indicação de filmes que ninguém no planeta vai conseguir. Ele tem 12 anos otimizando esse negócio. Todo ano ele faz um concurso para matemáticos proporem códigos melhores de sugestão, onde ele paga milhões e milhões para o cara que der a melhor ideia. Então, o que acontece? Ele percorreu essa curva de tal forma que para a Amazon, para a HBO, para todo mundo conseguir chegar perto do algoritmo de indicação dele, vai levar muito tempo. Então, por que eu estou te contando isso? Quanto mais rápido você botar na rua, quanto mais rápido você botar um e-commerce, seja uma loja integrada gratuita, seja uma lojinha dentro do Mercado Livre, mais você vai aprender. Agora, a maior alavanca que existe, o que é mais importante para você chegar mais longe, é o conhecimento. Eu te aconselho a ter uma meta de aprendizado diária. Cara, aproveita que agora a gente está com mais tempo disponível, pelo menos a maioria das pessoas. YouTube, aqui no próprio Instagram, livros na Amazon, cara, cursos no Udemy.com, ele tem curso que começa em R$19, ou seja, de graça. Você tem curso lá de Google Analytics, de Facebook, de Instagram para negócio. Então, assim, estude. O quanto mais você se desenvolver, o quanto mais você buscar conhecimento, mais longe você vai chegar, tá? Eu e o meu time, cara, a gente está numa jornada de ir para esse mundo digital há 2 anos e meio. Eu posso dizer que agora a gente está começando a ter métricas e ter uma visão mais profissional do que precisa ser feito. Então, para você entender que você vai percorrer. Agora, comemora cada passinho que você der, né? Um dos nossos valores, Jorge, é que todas as vitórias devem ser comemoradas. Isso então, assim, aí, cara. Pequena vitória, velho, festeja. Vamos comemorar e assim, de poucas em poucas, você vai ver que você chega muito longe. O importante é você dar um passinho, por menor que ele seja todo dia. Certo, isso aí, Jorge? cara. Sensacional. O caminho é esse mesmo. Eu acredito demais nessa visão. Você falou uma coisa que eu acho importante, cria um roadmap, ou seja, o teu passo a passo, o caminho que você vai transcorrer, e entende que esse roadmap ele é construído passo a passo. Cada passo tem o seu valor, cada passo tem a sua importância, não importa o tamanho dele, não menospreze os primeiros passos, né? Não menospreze as etapas iniciais, porque isso é que vai garantir que você vai chegar lá na frente. E eu tenho certeza, cara, que muita gente vai entender no momento, depois desse papo daqui da gente, eu tenho certeza que muitas pessoas estão entendendo o quanto que elas realmente podem construir um negócio digital. E para mim, o outro ponto-chave é o que você falou do MVP, cara, não se preocupe em começar um produto completo. Não se preocupe em começar com todas as funcionalidades. Comece com o básico. Uma característica muito interessante que o Google faz ele lança um produto no mercado para ocupar aquela posição e até mesmo para, conforme a usabilidade, ele entender o que ele deve e o que ele não deve colocar nas próximas etapas, né? Toda a evolução do produto, ela também está muito influenciada a usabilidade, a experiência do usuário, o que ele está aprendendo com o próprio usuário. Às vezes a gente pensa que o consumidor quer uma coisa, gasta uma grana ferrada
criando, quando você vai ver, o cara não deu valor nenhum para aquilo. Nada. Então, o importante faz o básico, aquilo que vai atender a ele, que vai gerar valor para ele, que vai diferenciar você, e depois vai construindo conforme você vai aprendendo com o uso dele e, principalmente, né, com a grana que vai entrando dentro do teu negócio, que é para você não botar uma grana na frente em cima de alguma coisa que, no final das contas, o consumidor não queria, né? Total, cara, total. Muito obrigado pela tua participação aqui nesse nosso encontro digital. Agora, a próxima participação tua vai ser presencial, quando a gente voltar a se encontrar presencialmente. Obrigado. A gente vai fazer um grande eventão aqui, cara, e você é um convidado especial para estar com a gente. Te agradeço muito pelo teu carinho, pela tua disponibilidade, e que Deus abençoe demais você, a tua família, os teus negócios, que você prospere cada vez mais, que você seja cada vez mais usado para abençoar vidas, para abençoar negócios, e que toda essa sorte de bênçãos venha em dobro sobre a tua vida e a tua família, tá? Cara, te agradeço muito, estamos juntos, a gente vai se ver em breve de novo aqui presencialmente, né? Em nome de Jesus. Amém. E estamos juntos aí, vamos cada vez mais estar conectados para abençoar vidas, né? Amém, cara, amém. É isso aí, cara. Obrigado pelo convite, Eu que agradeço. E quem tiver dúvidas, bota aí, manda pro Instagram do Thiago aí as mensagens, para mim também, Jorge Monteiro PR, né? E no caso do Thiagão aí, fala aí, Thiago... Thiago.reis.gm. Thiago.reis.gm. Gente, Deus abençoe vocês. Beijão, Thiagão. Obrigado, cara. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Valeu, galera. Valeu. Um abraço. Tchau.